Estamos agora no último tópico da nossa lição, uma lição que vem refletindo um pouco sobre como era a prática de Israel relacionado ao dia da expiação. E estamos tirando lições muito importantes para nós que vivemos no grande dia da expiação, que desde 1844 tem acontecido no santuário celestial, onde Jesus está ali exercendo a sua função como sumo sacerdote. Neste quinto tópico, vamos aprender sobre o jejum nos últimos dias. Pergunta A. Descreva a grande necessidade da igreja em meio aos últimos dias. Em partes, até parece que eu me adiantei um pouco, né? Não tem problema, aqui Mas, a gente reforça o ensinamento. Exatamente. De fato, como nós estamos falando, nós estamos nos últimos dias, né? E agora, nos últimos dias, a necessidade de nós de buscarmos a Deus é muito maior, né? E é onde nós devemos dedicar tempo para buscar a Deus. E nessa dedicação de tempo para buscar a Deus, para orar, aí o jejum também é importante, né? Como diz o texto, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. E aqui a nota fala assim, ó, a fé dos discípulos deve ser fortalecida pela prece fervorosa, por jejum e humilhação da alma. Todos devem se esvaziar do próprio eu e aprender o vácuo como o Espírito e o poder de Deus. A súplica fervorosa, a perseverança a Deus com fé, aquela fé que leva à total dependência de Deus e à consagração total à sua obra. Pode ser a única opção que traz aos seres humanos o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, notamos aqui a importância de nós buscarmos fortalecer a nossa fé através de orações fervorosas, de humilhação da alma e também por jejum. Então, o jejum, justamente, ele é importante por isso, né? Para que nós possamos sentir mais a necessidade de buscar ao Senhor e ter, assim, uma mente mais clara para podermos entender e compreender as verdades de Deus, né? Teve até um episódio nos dias de Cristo, onde os discípulos, eles apresentaram uma questão, né? Eles chegaram diante de algumas situações, ou tiveram situações, onde eles não conseguiram expulsar demônios, né? E daí eles perguntaram, mas como que não podemos, né? Porque Deus lhes deu capacidade para realizar obras, sinais, mas teve uma situação ali que eles não conseguiram resolver. E aí Jesus falou, olha, vocês precisam ter a fé bem fortalecida, até compara com o grão de mostarda, né? E finalmente ele disse assim, mas esta casta de demônio não se expulsa senão por oração e jejum. Então, precisamos batalhar para o desenvolvimento da nossa fé. E isso também se faz através de jejum e oração. Agora, a que dia o profeta Joel está especificamente se referindo? E aqui é um texto de Joel 2, 28 a 32. Ele fala aqui de um dia em que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, né? Esta profecia, ele teve um cumprimento parcial nos dias dos apóstolos, nos dias de Pentecostes ali, né? E essa profecia, ela terá um cumprimento mais completo agora, nos últimos dias, por ocasião do derramamento da chuva serôdia, quando Deus derramará o Espírito Santo sobre a igreja, o seu povo, e preparará a igreja para dar a última advertência, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo será dado nessa ocasião. E agora, esta mensagem, ela atingirá todos os recantos da terra, né? Então, para que o evangelho possa ser pregado em todo o mundo e a obra ser concluída e Cristo voltar, nós precisamos desse poder, que é o derramamento do Espírito Santo. E é justamente nesse tempo, referindo-se a esse tempo, que o profeta Joel, ele menciona que nós devemos buscar a Deus com oração, com jejum, com bastante fervor, para que essa promessa se cumpra conosco. Então, só fazendo a pergunta que já foi respondida aqui, só para ficar registrado, que embora tivesse um cumprimento parcial nos dias dos apóstolos, como foi, né, com o derramamento da chuva temporã, essa profecia também se refere ao tempo do fim, conforme bem apresentado pelo irmão
Cardoso aqui. Então tem um cumprimento muito especial que muito em breve vai acontecer, mas acontecerá na vida ou através da vida daqueles que realmente estiverem preparados e buscando, né? Não será na vida de todos. Bem, irmão Cardoso, nós chegamos ao final desse estudo, mas antes de fecharmos de fato, eu gostaria que o irmão tecesse um apelo, né, em relação a tudo isso que nós estivemos considerando no decorrer dessa lição. Bem, irmãos, eu achei a lição muito importante porque ela chama a nossa atenção do tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história do mundo. E como estudamos aqui, nós estamos vivendo no grande dia da expiação. É um dia muito solene. E nesse dia nós devemos viver, assim como o povo de Israel, era requerido deles ali no dia da expiação em Israel. Então hoje nós precisamos entender a solenidade do tempo que nós estamos vivendo e devemos entender que nós precisamos fazer a nossa decisão, entregar a nossa vida a Cristo e nos preparar para os últimos dias que estão à nossa frente. E devemos hoje nos preparar para receber o poder do Espírito Santo, que é a chuva serôdia, que vai habilitar a igreja para poder dar a última advertência ao mundo e a obra ser concluída nessa terra. Se queremos que Cristo venha logo, então nós devemos hoje nos entregar ao Senhor. Devemos hoje nos preparar. E a mensagem de Amós para nós hoje é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então que Deus nos abençoe, abençoe a sua igreja, todo o seu povo, para que nós possamos entender a necessidade de operar uma reforma em nossa vida, de nos afastar de todo pecado, de abandonar todo pecado e buscar dia a dia consagrar mais e mais a nossa vida a Deus. E assim estarmos preparados para a sua volta. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos. Amém.